Se você tem mais de 55 anos e sente que o desejo sexual diminuiu, não pense que isso significa que algo acabou. O que realmente acontece é uma mudança silenciosa dentro do corpo. A circulação que antes era intensa se torna mais lenta. Os músculos internos da pelve começam a perder força. A comunicação entre nervos e cérebro enfraquece e a testosterona deixa de acender aquele impulso natural que você sempre teve. Muitos homens acham que é normal perder o desejo, mas não é perda. É apagamento gradual de estímulos. E todo estímulo que foi apagado pode ser reativado. Hoje, eu vou te mostrar 3 movimentos simples, extremamente acessíveis, mas que agem em estruturas profundas do corpo masculino. Estruturas que controlam o desejo, a excitação, a sensibilidade e a resposta sexual. Esses movimentos reacendem caminhos neuromusculares que, com a idade, ficam adormecidos. E o mais interessante é que eles não exigem força, agilidade ou condicionamento. Exigem apenas que você entenda como o corpo funciona e permita que ele volte a trabalhar do jeito certo. A primeira coisa que você precisa saber é que o desejo sexual masculino não surge do nada. Ele é o resultado de uma sequência de sinais. Sensores na pelve são ativados, enviam mensagens para o cérebro libera neurotransmissores, a circulação aumenta, a sensibilidade cresce e, quando tudo se conecta, o desejo aparece. Depois dos 55, essa cadeia começa a falhar. Não é porque o homem perdeu interesse, é porque o corpo não está mais enviando mensagens, então a sensação não chega. E esse silêncio corporal cria a falsa impressão de perda de libido. Os 3 movimentos que você vai aprender hoje servem justamente para quebrar esse silêncio. Eles reativam o fluxo sanguíneo, despertam músculos que influenciam o prazer, fortalecem nervos esquecidos e reorganizam o sistema que controla o impulso sexual. É literalmente reacender fios que estavam desligados. O primeiro movimento trabalha um grupo muscular que quase ninguém pensa, mas que controla a base da resposta sexual masculina, o diafragma pélvico. A função dele é estabilizar a pelve, controlar a pressão interna e estimular a circulação da próstata e de toda a região genital. Para executar, sente-se na beira de uma cadeira com a coluna ereta. Respire profundamente pelo nariz, enchendo o abdômen. Quando soltar o ar pela boca, você vai contrair lentamente a musculatura que fica entre o ânus e a base do escroto. A força não deve ser grande. É uma contração fina, precisa, como se você estivesse tentando interromper um fluxo de urina. Faça isso devagar, deixando a contração durar pelo menos 2 segundos antes de relaxar. Repita 10 vezes. Esse movimento ativa fibras que aumentam a circulação interna, irrigam estruturas profundas e reativam nervos que enviam estímulos sexuais ao cérebro. Quando essas fibras voltam a trabalhar, o cérebro começa a registrar sinais que estavam ausentes havia anos. O segundo movimento trabalha a mobilidade das articulações pélvicas e solta músculos profundos que, quando tensionados, comprimem artérias importantes. São músculos que ninguém presta atenção, mas que decidem quanta energia sexual você sente no dia a dia. Para fazer, levante-se, abra um pouco as pernas e desenhe círculos amplos com o quadril. A pelve precisa se mover como se estivesse flutuando em água. Faça o círculo devagar, imaginando que está lubrificando as articulações internas. Primeiro para um lado por 30 segundos, depois para o outro lado por mais 30. Esse movimento libera tensões nas fibras do ilho-psoas, dos adutores e dos músculos estabilizadores profundos. Quando essa tensão diminui, o sangue começa a fluir com mais força para a região genital.
e circulação é o coração da libido masculina. Não existe desejo sem fluxo. Quando o fluxo melhora, até pensamentos eróticos voltam a ser naturais. O terceiro movimento é neurosensorial. Ele ativa terminações nervosas específicas que ficam na parte interna da coxa e que estão diretamente conectadas ao circuito cerebral do prazer. Pouca gente sabe disso, mas estudos mostram que essa região é uma das mais ricas em fibras sensoriais relacionadas à excitação. Para fazer, sente-se ou fique em pé. Coloque a mão no alto da parte interna da coxa e deslize lentamente em direção ao joelho. A pressão deve ser suave, contínua e ritmada. Depois, volte do joelho para a virilha, novamente de forma lenta. Faça isso por cerca de 40 a 50 segundos em cada perna. Esse estímulo envia sinais ao cérebro que o lembram de ativar áreas relacionadas ao desejo, despertando sensações que muitos homens achavam que nunca mais sentiriam. E agora, eu vou te contar um relato que representa perfeitamente o que acontece quando esses movimentos são aplicados de forma consistente. É a história de um homem de 61 anos que entrou em contato comigo para relatar a experiência dele. Ele explicou que, nos últimos anos, o desejo sexual quase desapareceu. Não era falta de amor, não era problema no relacionamento, era como se o corpo tivesse entrado em modo silencioso. Ele dizia que antes bastava um toque, um olhar, um pensamento, e algo acendia dentro dele. Mas depois dos 60 isso mudou. De repente, ele passou a se sentir desconectado do próprio corpo, como se a energia sexual que sempre o acompanhou tivesse evaporado. E o que mais o afetava não era a parte física, era o impacto emocional. Ele se sentia menos vivo, menos motivado, menos ele mesmo. Ele decidiu testar os movimentos. No primeiro dia, achou estranho, porque não sentiu nada. No segundo dia, sentiu uma leve sensação de calor abaixo do umbigo, algo que ele descreveu como uma luz fraca acendendo ao longe. No terceiro dia, quando acrescentou os círculos pélvicos, percebeu um relaxamento profundo que há muito tempo não sentia. No quarto dia, relatou ter sentido uma pulsação contínua na base da pelve enquanto estava dirigindo. Era uma pulsação suave, mas presente. Ele disse que aquilo trouxe uma sensação de memória, como se o corpo estivesse lembrando de como funcionava antes. No sexto dia, quando fez o estímulo neurosensorial nas coxas, ele escreveu que sentiu uma espécie de despertar elétrico, uma onda quente que subiu do baixo ventre até o peito. Sinal claro de que o circuito neuromuscular estava reacendendo. No sétimo dia, ele acordou com algo que não sentia havia quase 2 anos. O impulso natural masculino pela manhã. A frase que ele usou no relato ficou marcada. Eu não senti que recuperei algo. Eu senti que meu corpo voltou a conversar comigo. Ele disse que, depois desse retorno, o humor melhorou, a confiança aumentou, a vitalidade voltou. E o mais incrível é que nada disso exigiu esforço físico. Foram movimentos suaves, feitos em poucos minutos, mas atingiram exatamente os pontos que estavam silenciados. Esse relato mostra uma realidade simples. O corpo masculino não perde o desejo com a idade, ele perde a ativação. O corpo envelhece, mas os circuitos do prazer continuam lá. Só precisam ser estimulados do jeito certo. E não adianta tentar buscar soluções que só tratam a ponta do problema. O verdadeiro gatilho do desejo está na pelve, nos nervos profundos, na circulação interna e na conexão entre músculos e cérebro. Quando você fortalece e ativa esses pontos, o desejo volta. E volta de forma natural, sem pressão, sem ansiedade, sem esforço. Agora que você já sabe disso, aqui vai algo essencial. Esses movimentos funcionam porque reprogramam o corpo. Cada repetição aumenta a sensibilidade.
Cada contração pélvica reacende uma fibra adormecida. Cada círculo libera vasos que estavam comprimidos. Cada estímulo nas coxas ativa nervos que estavam silenciosos. Com o tempo, o corpo aprende novamente a gerar impulso sexual sem que você force nada. E quanto mais você pratica, mais intenso esse retorno fica. O desejo deixa de ser algo esporádico e se torna algo natural. Você volta a sentir aquele calor interno, aquela vontade espontânea, aquela energia que parecia esquecida. E lembre-se de uma coisa: não importa a idade, o corpo sempre responde a estímulos certos. Sempre. A ciência mostra que homens de 60, 70 e até 80 anos conseguem recuperar níveis altos de vitalidade sexual quando restauram a circulação pélvica e a sensibilidade neurosensorial. Esses 3 movimentos são uma porta de entrada para isso. Eles não substituem hábitos saudáveis, mas são capazes de reativar o que dá origem ao desejo. São uma espécie de botão de religar. E quando você aperta esse botão, o corpo responde, às vezes, mais rápido do que você imagina. Para fechar, deixe algo muito claro: o desejo sexual não envelhece. O que envelhece é o hábito de ignorar a pelve, a circulação e os nervos que controlam o prazer. Assim que você reacende esses sistemas, o impulso volta, e volta com força. Por isso, se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais técnicas simples e eficazes para recuperar sua vitalidade masculina, deixe seu like e siga o Saúde em Foco. Aqui você recebe orientações diretas, objetivas e que realmente fazem diferença no seu corpo e no seu dia a dia. Continue acompanhando, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar outro método poderoso para fortalecer sua energia sexual e recuperar a confiança que todo homem merece ter.